Graça que nos juntou, celebrando canções do reino. Sempre bom estarmos juntos aqui. E vamos continuar então essa ministração em Tiago, essa exposição em Tiago. A partir do verso 21, eu falei 22, nós vamos do 21. Legal. E a gente vai texto a texto aí, se Deus quiser, até o final do 2, amém? 90 minutinhos de pregação é tranquilo, eu acho, domingo de manhã. Não tem problema, o importante é que a palavra seja pregada. Aleluia. Amém. Com a sua oração eu consigo chegar em 50. Vamos lá, ore por mim, que a gente consegue chegar em 50. A partir do 21 nós vamos ler. Por quê? A partir do 21, embora nosso foco hoje vai ser o capítulo 2, né? Já que o Felipe já praticamente terminou de expor o capítulo 1 na semana passada. Porque realmente aquilo que foi lido aqui no começo desse encontro de família hoje, ser praticantes da palavra, é o tema que Tiago agora vai estar abordando na prática. Ele vai estar entrando agora na prática em como vive, como se comporta esse cristão que é o praticante da palavra e não o mero ouvinte. Então a gente vai partir do 21 aqui e vai deixar o apóstolo Tiago, vai deixar Tiago falar conosco, né? Até onde Deus nos permitir chegar aqui. Vamos ler Tiago 1, 21 e 22 para começar. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amém? Até aí. Pai Santo, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor remova o véu que está nos nossos olhos, que nos impede de enxergarmos aonde nós não temos praticado a palavra. Para que nós, mesmo sendo pregando aqui, não possamos ao fim descobrir que estávamos enganados a respeito de nós mesmos, Pai. Pai, nos dê espírito de sabedoria e revelação essa manhã, para que a palavra nos confronte e revele exatamente aquilo que precisa ser revelado ao coração de cada um aqui. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como o Felipe já colocou na semana passada, ao longo do livro de Tiago, nós temos um foco bem claro nas características de uma vida cristã madura. E nessa seção da carta em específico, Tiago vai falar a respeito da prática da fé. Alguns versículos antes, Tiago vai falar que nós somos gerados a partir da palavra da verdade. Então a verdade nos gerou, o evangelho nos gerou como cristãos. Já falamos sobre isso em outras ministrações. E se o evangelho nos gerou novamente, se nós somos novamente gerados, agora nós somos gerados para uma nova existência, um novo tipo de existência. Uma existência agora embasada em Cristo. Nós já falamos várias vezes, mas não custa repetir. Deus não está no negócio de apenas nos salvar. Deus está formando para si um povo que reflete quem Ele é. Um povo à imagem de Jesus. Por isso, se fomos gerados da palavra, se fomos gerados para uma nova vida, essa nova vida não é simplesmente uma mudança racional. Agora eu creio que Deus existe. Agora eu creio que o Deus que existe é o Deus que os hebreus louvavam. Ou agora eu creio que Jesus era a encarnação desse Deus, seu Filho, e parte de uma trindade que governa o universo. Crer nessas coisas é essencial, mas é só o começo. Porque quem de fato nasce de novo, agora nasce se transformando numa pessoa que recuperou o sentido original da existência, de ser a imagem de quem Ele é, de manifestar quem esse Deus é. Então não faz sentido falarmos de uma fé, de acreditar nessas coisas, de forma não prática. Não faz sentido falarmos de uma fé que não é prática. Afinal, como o versículo 21 começa, essa palavra foi implantada em nossos corações. A palavra foi implantada em nossos corações. Ao longo do capítulo 1 e do 2, Tiago fala em algumas ocasiões a respeito da lei da liberdade.
E aí é impossível, ao ver esse implantado aqui, não nos lembrarmos da promessa de Deus de que na nova aliança, a lei que o povo nunca conseguiu seguir, seria escrita não mais em pedras, mas sim nos corações daqueles que fazem parte dessa nova aliança. Então a palavra, essa lei de Cristo, ela foi implantada em nosso coração, ela já faz parte do coração daquele que crê. E Tiago agora vai clarificar como essa fé se traduz na prática. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, 22, enganando a vocês mesmos. Mas antes, ele vai falar sobre como se comporta um não praticante. Antes dele entrar a fundo em como se comporta um praticante, ele vai falar sobre como se comporta um não praticante. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural em um espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então olha que interessante, ele está comparando a pessoa que escuta a palavra, mas não pratica, na verdade ele está comparando ambos, tanto a pessoa que escuta a palavra e pratica, quanto a pessoa que escuta a palavra e não pratica, como pessoas que estão perante a uma imagem. Só que a pessoa que escuta a palavra e não pratica, ela está perante a imagem de si mesma, como que perante um espelho. Já a pessoa que atenta bem para a palavra, ela não se esquece do que viu ali. O interessante aqui é o seguinte: a palavra, ela revela, como num espelho perfeito, duas coisas: quem nós realmente somos quando comparados a Cristo. Então a palavra da verdade nos revela quem Cristo é. E quando eu vejo a perfeição de quem Cristo é, quando eu olho para aquele que é a perfeita imagem de Deus, quando eu olho para aquele que melhor sumariza, que melhor resume aquilo que é o meu chamado, aquilo que é a nossa vocação, aquilo que eu deveria ser, eu imediatamente percebo o quê? Tudo que falta em mim, para que eu chegue a Ele, para que eu me transforme progressivamente até a imagem dele. Mas aquele que só escuta e não pratica, ele está vendo apenas a si mesmo. Aquele que só escuta e não pratica, é como se ele olhasse, e ao invés de ele ver o Cristo e aquilo que ele deveria se tornar, ele está vendo somente a si mesmo, e logo ele se esquece. As poucas falhas que ele percebe naquela visão de si mesmo, as poucas manchas, as poucas cicatrizes, as poucas coisas que ele devia tratar, ele logo se esquece, porque ele deixa a palavra de lado, e logo se esquece daquilo que ele viu. Em comparação, aquele que é o praticante da palavra, ele vive em frente a esse espelho, ele vive em frente à palavra, ele vive em frente a essa imagem de Cristo, constantemente se comparando. Por isso, ele atenta bem para a palavra, e aqui Tiago equivale a palavra com a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, ele persevera na palavra, não sendo ouvinte, mas operoso praticante. Ele caminha em direção a se tornar aquilo que a palavra diz que ele deveria se tornar. Ele é um operoso praticante, ele está na prática. Os praticantes percebem que precisam ser como Cristo é. E é interessante, né, que Tiago aqui se refere à palavra, ou especificamente ao Evangelho, possivelmente, como a lei da verdade. Em alguns outros momentos do texto, a lei da liberdade. O que é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, chama a lei de Moisés de a lei da escravidão. Então, afinal, quando eu olho para a palavra, eu me deparo com uma lei de escravidão ou com uma lei de liberdade? E aqui nós estamos justamente nessa tensão entre a velha e a nova aliança que foi falada. O que Paulo nos revela nos seus escritos é que a lei escrita em pedras, ela apenas serve para nos mostrar quão escravos do pecado nós somos.
quão longe do padrão de Deus nós estamos. Porque como ela foi escrita nas tábuas de pedra, eu consigo ver, eu consigo ler a palavra, eu consigo perceber que eu estou longe de chegar lá, mas eu não consigo viver daquela forma. Isso posto, a promessa da nova aliança, como eu já falei aqui mais cedo, é de uma lei escrita em nossos corações. É de uma lei que seria colocada dentro do nosso coração. Então a lei de Cristo, ela foi escrita em nosso coração a partir do seu amor. E ela é simples. Nós tivemos a oportunidade de algumas semanas atrás expor aqui aquilo que eu acho que melhor resume a lei de Cristo, que é quando Cristo fala: um novo mandamento eu vos deixo. Se vocês me amam, façam o que eu ordeno, e eu vos deixo um novo mandamento: amem uns aos outros como eu vos amei. E por que a lei de Cristo é a lei da liberdade? Por que essa lei que o Evangelho nos apresenta, ela não é mais a lei da escravidão? Porque agora ela é suficiente para nos transformar em praticantes. Sabe por quê? Porque nós somos amados primeiro. O Cristo que nos amou primeiro está dizendo: ame como eu amei. O Cristo que já nos alcançou com a sua graça, a cruz, a demonstração de amor de Cristo, escreveu essa lei no nosso coração, tatuou essa lei no nosso coração, marcou essa lei no nosso coração, de forma que agora ela não é mais uma lei de escravidão, porque não é algo que eu preciso seguir e não dou conta de seguir, mas é algo que eu desejo seguir. Por isso é a lei da liberdade. Eu não faço mais porque eu tenho que fazer. Eu vi Jesus fazer, Ele me amou primeiro, eu desejo ser como Ele, eu desejo fazer. Então não existe verdadeira liberdade que não seja debaixo dessa lei de amor. Porque todos aqueles que estão debaixo da lei da escravidão apenas percebem o seu egoísmo e não conseguem escapar disso. Mas aqui, e dentro do seu desejo por liberdade, que diga-se de passagem foi o que causou todo o pecado, estão se tornando progressivamente mais escravos dos seus desejos pecaminosos e escravos de si mesmos. E aí é tendencioso, é perigoso a gente pensar que uma existência de liberdade seria uma existência sem lei. Só que essa é a mesma existência de escravidão que já havia antes, com um humano matando o outro, cada um, por causa do seu próprio egoísmo. A lei da liberdade é alcançada a partir de um povo que está disposto a se amar em primeiro lugar, e que deseja fazer isso. Não é mais uma obrigação. Não é mais uma obrigação, por isso é a lei da liberdade. Há um desejo de amor nesse povo. Não é possível chegar nesse estado somente com a mudança de lei. O coração teve que ser transplantado, para que mesmo com uma lei como essa nós sejamos livres. Então amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tiago, mais na frente no capítulo 2, vai falar especificamente sobre o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, e chamar isso de a lei do reino. Essa é a lei do reino. E que agora não é mais uma lei de escravidão, mas uma lei de liberdade, e se eu me atentar a ela, eu posso me tornar um operoso praticante. Então nós já lemos até o 24, até o 25, vamos ao 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e sua religião é vã. Ou seja, se alguém supõe, aqui é importante mencionar, né, que religião, na época que o apóstolo, na época que Tiago escreveu essa carta, a palavra religião não tinha um contexto negativo como tem hoje em dia. Hoje em dia está na moda usar camisas do tipo Cristo salva, religião mata, né? Só que a gente foi dando essa conotação negativa para a palavra religião. Mas se você pegar o dicionário e você abrir e for ler o que significa a palavra religião, ela não tem significado nenhum negativo, né? Na sua etimologia, religião tem a ver com religar, com a religação daquilo que é humano com aquilo que é espiritual, com a religação do homem com Deus. Na sua etimologia, na sua definição de dicionário,
Religião tem a ver com as práticas, a parte prática da espiritualidade, a parte prática de uma fé. Então, Tiago aqui, ao falar de religião, não está trazendo essa conotação negativa que a gente ouve hoje em dia. Nós, como cristãos, temos sim uma parte prática para a nossa espiritualidade. Portanto, em certa medida, somos orgulhosamente religiosos, ok? Nós praticamos a nossa fé. Mas o que ele está dizendo aqui é que se alguém supõe... Ei, baby! O que ele está dizendo aqui é que se alguém supõe ser religioso, supõe ter uma prática de fé adequada, mas não consegue refrear sua língua, não consegue parar, talvez a mais simples das ações, falar algo ruim a respeito de outra pessoa, porque simplesmente com a palavra nós podemos já mostrar que não estamos obedecendo a lei do reino. Então essa pessoa tem uma religião vã, porque a religião pura e sem mácula, 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a prática então, tendo em vista que eu acabei de falar aqui, que a lei de Cristo é o amor, que se nós o amamos, nós amaremos o próximo como Ele amou o próximo. Qual que é a prática então que essa espiritualidade cristã exige de nós? Que acolhamos uns aos outros, que acolhamos os necessitados. Quem são os órfãos e as viúvas naquela sociedade? E talvez até hoje em dia, mas principalmente naquela sociedade, são justamente as pessoas mais necessitadas que se poderia encontrar, porque na ausência de programas sociais, na ausência de programas comunitários de ajuda, uma viúva, especialmente uma viúva sem filhos, não teria quem a sustentasse e correria sério risco de morrer até mesmo de fome. Por isso as igrejas, desde a sua organização inicial, ajudavam as viúvas e os órfãos, que além de estarem nessa situação de não ter quem os ajude, ainda por cima são crianças e nem conseguem fazer nada ali. Então os órfãos e as viúvas são posicionados aqui como aqueles que eram os mais necessitados daquela sociedade. É interessante dizer que se nós estamos costumeiramente nos declarando como igreja a família de Deus, Deus se declara nas Escrituras como Pai dos órfãos e marido dos viúvas. Então o povo de Deus pratica a sua espiritualidade, acolhendo os órfãos e as viúvas. Isso é algo que se não fazemos, e isso é um pontapé também na minha cara, isso é algo que se não fazemos, devemos refletir sobre. Porque embora hajam programas assistenciais governamentais, nós não estamos livres da nossa obrigação de amor para com o próximo, em especial para com os órfãos e com as viúvas. E guardar-se incontaminado do mundo. Gente, quantas vezes eu acho que guardar-se incontaminado do mundo, graças a Deus para o bem e não para o mal, é algo que foi muito martelado na nossa cabeça desde criança. Mas nós não podemos parar por aí. É viver uma existência diferente do mundo, sim, mas em família, propondo acolhimento, propondo um povo que vive de uma forma diferente e que o mundo não zoa, não zomba, dizendo, os crentes ali. Porque os crentes são zombados justamente porque o seu esforço de viver não contaminados é percebido, mas o seu amor ao próximo não. Porque se o seu amor ao próximo fosse percebido na mesma medida que o seu esforço de não estar contaminado, seria muito mais uma sensação de respeito do que uma sensação de zombaria. Então essa é a prática, essa é a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, uma religião prática. Lembrem-se, o tema da nossa pregação hoje é sermos praticantes da palavra. E uma religião prática nos levará a vivermos como família com todos aqueles que Cristo chamou de irmãos. Irmãos dele, diga-se de passagem. A família de Deus. Meus irmãos, Tiago 2:1. Vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória,
e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Eu queria parar aqui para que a gente não deixe passar esse conselho de Tiago como assim, a parcialidade não é um problema meu. Será mesmo que algum de nós aqui poderia dizer que não é parcial? Que não trata as pessoas com parcialidade? Porque o exemplo que Tiago vai dar aqui, nós vamos ver o exemplo. É um exemplo que tem a ver com pobres e ricos. E talvez a gente esteja livre de ter esse tipo de parcialidade. Mas parcialidade é tratar com qualquer pessoa buscando primeiramente os nossos interesses. Vamos ler. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, o que na época não era comum, hoje todo mundo que é casado entra com anel de ouro no dedo, mas na época isso não era comum, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra. E disserem ao pobre: você, fique de pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que amam? Gente, será mesmo que nós não somos parciais? Talvez essa parcialidade específica de ver um rico chegando e colocar ele num lugar melhor, alguns de nós talvez não pratiquem, ok? Que o evangelicalismo em geral pratica, a gente sabe, porque infelizmente é perceptível, principalmente em ano eleitoral, principalmente quando a gente tem figuras assim específicas, é perceptível às vezes a gente praticar esse tipo de parcialidade, que é uma coisa para a qual a gente deveria estar atenta. Mas eu queria falar agora mais em específico sobre o tipo de parcialidade que nós praticamos no nosso coração, no nosso relacionamento uns para com os outros. Será que nós nos relacionamos com as pessoas de fato porque elas são nossos irmãos em Cristo, pessoas que carregam a imagem de Deus e é isso que dá valor a elas? Ou nós escolhemos nossos relacionamentos e escolhemos investir nas pessoas que vão nos proporcionar vantagens e ou experiências? Será que a gente prefere e opta intencionalmente por gastar o nosso tempo somente com pessoas que vão nos trazer alguma vantagem? Nem sempre uma vantagem financeira. Às vezes uma experiência sensorial, às vezes diversão, às vezes mesmo bom humor, risadas, enfim. O ponto é, nós estamos constantemente buscando nos relacionar com quem já tem o que nós queremos ter. Nós estamos constantemente preferindo ter relacionamentos com quem pode nos beneficiar de alguma forma. Nós vemos um irmão, às vezes um pouco mais difícil de lidar, dentro da comunidade. Qual devia ser a relação do cristão maduro? Cola então ele comigo, porque eu vou aguentar, eu vou lidar até que ele melhore. Mas o que nós fazemos? Não, longe de mim. Não, eu não mexo com isso não. Não sei lidar com gente assim não. Será que isso também não é tratar as pessoas com parcialidade, segundo aquilo que é interessante para nós, e não segundo o valor que elas têm perante Deus? Pensando sobre isso, eu fui bastante impactado a respeito de como às vezes eu trato, sim, diferente meus clientes, que eu sei que podem pagar melhor, ou que eu sei que podem fechar um negócio mais caro naquele mês. Como às vezes eu trato com parcialidade na hora que eu vou escolher qual mensagem do WhatsApp eu vou abrir primeiro para responder. Para os empresários é especialmente desafiador a tentação de aumentar o preço para quem eu sei que pode pagar mais e não vai reclamar.
Outra situação de parcialidade, quando tem um grupo e todas as pessoas estão tratando mal especificamente uma pessoa, e eu me junto à zombaria para fazer parte daquele grupo. Será que nós nos relacionamos com imparcialidade ou nos relacionamos sempre buscando nossos próprios interesses? A palavra de Deus nos revela que, desamparados pelo Espírito Santo, nós estamos quase sempre, em cada relacionamento, buscando os nossos próprios interesses, escolhendo pessoas para nos levar até onde nós queremos chegar. E não é assim que uma família se comporta, né? Não é assim que eu faço com um irmão. Paulo Borges Júnior faz uma provocação que eu gosto muito. Se eu vou numa churrascaria e o garçom me trata mal, eu volto ou nunca mais volto? Normalmente eu nunca mais volto, mas e se o garçom fosse meu irmão? Se o garçom que me tratou mal fosse meu irmão, o que eu ia fazer? Eu provavelmente iria frequentar mais vezes aquela churrascaria para ajudar meu irmão e dar uns toques nele, devagarzinho, explicando alguma coisa para ajudá-lo. Então, qual é o tamanho da nossa consciência de que os desconhecidos que estão ao nosso redor, em especial os membros da família de Cristo, são nossos irmãos? E que nós temos milhares de oportunidades ao longo do dia a dia de tratá-los com amor, ao invés de sermos parciais e escolhermos fazer aquilo que vai ser mais confortável para a gente. A tentação é de ficar entrando em vários exemplos práticos, mas são milhares de situações ao longo do dia a dia, onde nós estamos o tempo todo sendo parciais. Eu quero confessar algo. Manda. É que você está falando aí, eu lembrei que ontem, não brinque com a mulher quando ela está em TPM, tá, gente? E aí o meu vizinho do fundo começou a botar fogo nos documentos dele. E a moça que vinha pra minha casa tinha ido na sexta-feira. E eu falei assim, amanhã eu vou ter um dia tranquilo, porque a minha casa vai estar limpinha, não sei o que, eu vou fazer o que eu quiser. Quando deu 10 da manhã, a criatura começou a jogar fogo nos documentos. E qual foi a reação da criatura de cá? Eu peguei água, a mangueira e taquei água na chaminé dele. E comecei a falar, mas que criatura! O que você fez? Eu não acreditei, irmãos. Aí depois de um tempo eu comecei a sentir assim, mas ele é meu irmão. Espírito Santo vem, né? Até beber uma água. Então são reações que a gente realmente tem, de que os 5 minutos vem e é nesse momento que o Espírito Santo vem e fala, e cadê o cristianismo que você está tentando praticar? E aí o Felipe falou assim, o que você fez? Eu joguei água na chaminé dele. Não adiantou nada, que quando foi de noite ele continuou fazendo a mesma coisa. Eu disse, Deus, me ajuda a amar. Obrigado por compartilhar. É um ambiente seguro, irmão. Fiquem à vontade. Eu me arrependi, viu, gente? Amém. 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 É um desafio, né, gente? Viver, né, com essa consciência de que Cristo quer que nós revelemos para as pessoas, mesmo as que ainda não fazem parte da família de Cristo, que elas já fazem parte se meramente aceitarem o chamado do Evangelho. De que elas podem sim fazer parte disso. E isso a gente faz como? Já tratando-as como irmãos. Sem parcialidade. E essa dificuldade entre pobre e rico, né, que é o ponto que Tiago colocou aqui, embora ela segue atual. Ela segue atual. Porque a gente segue fazendo preferência de pessoas com base de onde nós podemos ir. É interessante resgatar, talvez, não sei se vai ser uma boa administração do tempo, mas um comentário de Tiago aqui no começo do capítulo 1. Capítulo 1, 9. Coloca aí rapidinho, Albert. Tiago 1, 9. O irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico, vírgula, na sua humilhação.
porque ele passará como a flor do campo. O que Tiago está colocando aqui? Falando para o pobre se gloriar de ser pobre, e para o rico, na verdade não se gloriar de ser pobre, né? Se gloriar de que ele será exaltado, e para o rico se gloriar de que ele vai murchar como uma flor do campo, de que ele vai eventualmente ser humilhado. O que ele está dizendo é que os seres humanos não têm valor pelo que eles têm, e sim, perante Deus eles têm o mesmo valor. Então o pobre, mesmo sem ter, ele pode se gloriar, e o rico, ele pode se gloriar em saber que um dia ele vai murchar como a flor do campo, porque perante Deus ele tem o mesmo valor que o pobre. E a gente lê esses textos assim, e eu sinto que raramente a gente acha que a gente é o rico. A gente sempre acha que a gente tem mais dinheiro para ganhar, né? Então raramente a gente está expondo esse texto e alguém fala assim: aí eu sou rico, eu preciso me gloriar na minha humilhação. Mas a verdade é que muitas vezes nós assumimos esse papel. Muitas vezes nós assumimos esse papel e precisamos aprender sim, né, Joãozinho? A nos gloriar na nossa humilhação, a nos gloriar em saber que temos todos o mesmo valor perante o Pai. Então não faz sentido, ele vai dizer, não faz sentido que vocês desprezem os pobres. Logo vocês, ainda mais vocês específico ali dizendo para eles, né? Porque eram justamente as pessoas mais ricas, os judeus mais ricos. Penso aqui que Tiago, como pastor na igreja em Jerusalém, né? Eram justamente os judeus mais ricos que arrastavam para os tribunais os cristãos mais pobres, porque eles tinham essa condição, né, de conseguir impor uma punição ali pela sua influência. Então me admira, Tiago fala, me admira vocês fazerem isso, vocês desprezarem os pobres. Versículo 5: por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? E aqui eu acho muito engraçado, parece que para os pobres está tudo garantido, né? Parece que é até melhor ser pobre, dependendo de como você faz a leitura do texto. O Deus não escolheu os pobres para revelar o reino. E aí eu me lembro, né, de que Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. A verdade é que o que os pobres têm de mais fácil é que eles não têm a tentação de achar que eles valem mais do que eles são, porque eles não têm muita coisa. E os ricos, eles já têm de fábrica essa tentação de dar o seu valor de acordo com aquilo que tem. Então parece que para os pobres, né, já está mais fácil o negócio, mas a verdade é que bem-aventurados são todos aqueles que são pobres de espírito. E o pobre de espírito não é aquele que tem pouca posse. O pobre de espírito é aquele que sabe que não tem nada, é tudo de Deus. O pobre de espírito é aquele que tem consciência da sua miserabilidade perante a Deus, e de apenas a sua mordomia. Então tá fácil assim para quem é rico, é só você ter consciência que você não é rico. Na verdade, nós somos todos pobres se reconhecemos que é tudo de Deus, nós estamos vivendo como mordomos das suas coisas. Então um bom conselho assim é: saibamos que nós somos pobres de espírito, ou nos tornemos, se não somos, né? Nós devemos nos esforçar para nos tornar, né, humildes, sabendo, né, que somos totalmente dependentes do Pai para tudo. Versículo 6: no entanto, vocês desprezam os pobres, aqueles que oprimem vocês. Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês, o bom nome de Cristo? Versículo 8: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Então olha, vocês não cometam o erro de serem parciais, nem para com o pobre, nem para com o rico, e nem de agir para com ninguém segundo os benefícios e vantagens que você pode ter de ter aquele relacionamento, mas sim observem a lei do reino conforme está na Escritura. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você faz bem. No entanto, versículo 9, e aqui vem um grande aviso: no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado,
sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então ele faz uma conexão aqui um pouco complicada, mas vamos se esforçar aqui. Olha, se vocês obedecem à lei do reino, fazem bem, que é amem ao próximo como a si mesmo. Mas se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, são condenados como transgressores de toda a lei. Então o que está acontecendo aqui, gente? É que quem trata com parcialidade não está cumprindo a lei da liberdade, que é o amar ao próximo como Cristo amou. Portanto, cai sob a condenação de toda a lei da escravidão. Então aquele que não está se propondo a cumprir, aquele que está optando por tratar com parcialidade, ele será condenado por toda a lei da escravidão. E olha como termina isso aqui. Isso aqui chega a ser bonito, poético. Assim, então, já que vocês sabem disso, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Ele está dizendo por qual lei vocês preferem ser julgados. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa pelo juízo. Então ficou com medo? Calma. Ficou com medo de ser condenado? Calma. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Viva segundo a lei da liberdade. Fale segundo a lei da liberdade. Mas o juízo é sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia, para aquele que não se propõe uma existência misericordiosa. Porque muitas vezes nós somos alcançados por essa lei que nos libertou, somos alcançados pela misericórdia de Cristo, mas quando nós vemos o pecado do outro irmão, quando nós vemos os erros do outro irmão, nós queremos que sobre o outro irmão vá a outra lei que não tinha misericórdia. Sendo que sobre a vida do outro irmão, Deus trate com a outra lei. E sobre a nossa misericórdia. Então Deus, para ser justo, através de Tiago, está dizendo aqui: o juízo é sem misericórdia para quem não usa de misericórdia. A lei de Cristo quer nos ensinar que assim como nós somos perdoados por Ele, nós temos que viver uma existência perdoadora em misericórdia. Nós temos que olhar para os erros do próximo em misericórdia. Aqui é impossível não lembrar, de Jesus dizendo, e Tiago está aqui parafraseando, que com a medida que nós usamos para medir os outros, nós seremos julgados. A Bíblia nunca diz para a gente não julgar. Ela fala que com a medida que nós julgamos, nós seremos também julgados. Não julguem para não serem julgados, porque com a medida que vocês julgam, vocês serão julgados. Então nós somos chamados sim a fazer avaliações, mas nós somos orientados a ter a mesma misericórdia que Jesus teve para conosco, a olhar para o próximo. Amém, irmãos? Então, como você olha um irmão no erro? Como quem lança sobre ele a lei de Cristo ou como quem lança sobre ele a lei de Moisés? Como é o seu olhar para o irmão que está no erro? Qual lei você lança primeiro sobre ele? Como um condenado ou como um perdido que precisa da sua ajuda para se encontrar? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, Tiago está aqui construindo essa noção que nós, como praticantes da palavra, precisamos ser pessoas que amam com o amor de Jesus, que tratam sem parcialidade e que usam de misericórdia uns para com os outros, que acolhem órfãos e viúvas. Ele está nos chamando a essa existência de amor que Cristo nos ensinou. E agora ele faz uma argumentação final para finalizar esse capítulo a respeito de fé e obras. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo?
O que Tiago está querendo dizer com isso aqui? Que a prática cristã, ela é natural a partir da fé. Que a fé sem obras, na verdade, nunca existiu. Ela não é fé. Que aquele que é só um ouvinte da palavra e não praticante, na verdade, ele nem tem fé. A fé dele é morta. Que o cristianismo, como prática de vida, é uma prática. A fé sem obras já morreu. Paulo vai dizer que nós somos feitura dele em Efésios, criados para as boas obras que ele planejou, criados para agir como ele agiu. Ou voltando ao Gênesis, criados para ser a imagem da sua semelhança. Então, o cristianismo ele tem sim a dizer bastante a respeito do tipo de comportamento que um cristão tem. Isso a partir da fé. Então o que Tiago está dizendo aqui? Novamente, não existe cristão não praticante. Não existe cristão não praticante. Existe apenas não cristão. Ou você é um cristão praticante, ou você não é um cristão. Porque se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem-se de se aquecer e se alimentar bem. Fica assim engraçado. O irmão está com fome, né, e sem roupa. Você fala assim: se cuida, hein? Vai lá, se cuida. Está dispensando o irmão que está com fome, com frio, com se cuida. Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Estou traduzindo aqui para os nossos dias, amém? Mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Que fé é essa que me leva a olhar para o irmão em necessidade, sabendo claramente qual é a necessidade dele, tendo roupa extra em casa, tendo comida de sobra em casa, e dizer: se cuida, e só fazer uma oração pelo irmão e liberá-lo? Essa fé é morta. Então assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu quero aqui ressaltar mais uma vez, gente, uma fé que não se manifesta em ação, na verdade não é fé. Versículo 18: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo aqui? Que quando falamos de fé que justifica, de fé salvífica, de fé que nos une a Cristo, nós não estamos falando de somente crer. Acreditar que existe um Deus, que existe um Cristo, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Somente dizer eu acredito nisso não é suficiente. Porque os demônios creem nisso. E tremem mais do que a gente às vezes, que sabem o fim que está guardado. Então, se fosse suficiente crer, gente, crer que eu digo aqui é somente, racionalmente admitir: Deus existe, Jesus morreu. Os demônios sabem disso e não estão salvos. Amém? Esse é o argumento de Tiago aqui. Porque se eu digo que creio, mas eu tenho só uma crença intelectual na existência de Deus, eu não sou nem um pouco melhor que o demônio. Está dando no mesmo aqui agora. Então qual que é a diferença? É crer que Deus existe, mas também crer que Ele é bom. Também crer que Ele está certo. Porque se eu creio em Deus, mas eu me comporto diferente do que Ele fala que eu deveria me comportar, eu creio na existência dEle, mas eu não acredito no que Ele fala. Eu não creio que Ele é bom, eu não creio que Ele está certo. Ou ao menos é isso que eu demonstro com as minhas ações. Então é crer e confiar. Porque se eu não confio, eu estou na verdade mostrando que no fundo eu não creio. É crer naquilo que Ele tem a dizer a meu respeito.
É crer na forma de viver que Ele definiu. É crer que o tipo de vida compartilhada em família, em comunidade, em amor, que a Santa Trindade nos ensina a viver a imagem deles, é uma existência boa. É ouvir essas pregações que a gente vem repetindo aqui, sobre amar o próximo, sobre priorizar o próximo, sobre perdoar e achar isso bom. Porque eu creio que Deus é bom, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É crer e confiar. Será que nós acreditamos que a forma de viver que Deus propõe é boa? Ou achamos que em viver da forma que Ele está propondo, nós estamos perdendo? Perdendo prazeres que poderíamos ter, perdendo experiências que poderíamos ter. Porque se achamos que estamos perdendo, talvez não estamos crendo então que Deus é bom, e que Ele não dá coisas ruins para os seus filhos. Então Tiago continua: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A fé de Abraão, gente, sim, a mesma fé que rendeu a Abraão a justificação. Tiago está dizendo que ela só pode ser percebida porque ele acreditou em Deus e entregou a Deus o seu caminho. E aqui ele cita o exemplo de Isaque, mas Abraão fez isso ainda antes, quando saiu de onde estava, obedecendo o que Deus mandou. Então a fé de Abraão, que o justificou, ela se manifestou na prática de acreditar naquilo que Deus mandou que ele fizesse. Foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou, ele coloca aqui. Foi porque Abraão colocou a sua fé em prática que nós sabemos que a fé de Abraão era real e não fingida. E aqui, Tiago não está propondo a possibilidade de haver uma fé não real que produz obras. Ele está dizendo que toda a fé real produzirá obras. Então não existe um cenário em que um Abraão tendo fé não obedecesse. Se Abraão tem fé, Abraão obedece. Se ele não obedece, ele está revelando que não tem fé. E foi justamente a sua obra, aqui colocada como ter obedecido a Deus e confiado nele até por todo aquele teste que ele foi colocado ali, né, que mostrou que ele de fato confiava em Deus. Então Abraão, ele creu em Deus. Olha que interessante. É interessante que pensar um exemplo agora contrário aqui, que o autor não coloca. Adão, por exemplo. Adão, no jardim, você acha que Adão tinha dúvida da existência de Deus? Tinha acabado de ser criado. Se alguém não tinha dificuldade com o ateísmo, era Adão. Adão tinha certeza que Deus existia. Mas quando ele opta por comer do fruto, ele não estava duvidando da existência de Deus, mas ele estava duvidando que Deus era bom. Ele estava dando à serpente uma possibilidade de razão. Ele estava faltando com confiança para com Deus. Então o problema de Adão, em certo aspecto, foi falta dessa fé, né, de confiança em Deus ali. Tiago 2,24, e aqui vai começar o vespeiro do livro aqui, né? Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada. Aqui está falando de Abraão, né? Abraão é uma pessoa madura na fé, né? E eu acho que ele estava querendo dizer que uma pessoa imatura, ela acha que ela não precisa ter obras, né? Mas quando a fé é verdadeira, né? Quando genuína no nosso coração, a gente pratica, né? É o que acaba surgindo as boas obras. Sim. A fé genuína vai me levar a confiar em Deus e viver de acordo com o que Ele está orientando. Tiago 2,24. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras
e não somente pela fé. E aí? Estava tudo bem até aqui, né? Estava indo bem até aqui, né? Estava facinho, dava para terminar a pregação um versículo antes, a gente estava com facilidade para poder dar. Paulo e Tiago devem ter dado uma brigada aí. Dá essa impressão, né? Dá essa impressão de que talvez Tiago está tentando contradizer Paulo aqui, né? Afinal, Paulo vai falar que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. E Paulo vai usar o mesmo exemplo de Abraão para chegar nessa conclusão. E aí, será que a gente consegue sair dessa? Gente, basta a gente se aproximar do texto aqui com responsabilidade, ok? Porque o que acontece é que Paulo e Tiago escreveram suas cartas em anos completamente diferentes. Tiago provavelmente foi uma das primeiras cartas a serem escritas por volta do ano 40. Romanos, que é a carta que Paulo fala a respeito da justificação pela fé somente sem obras, usando o exemplo de Abraão, foi escrito uns bons 16 anos depois, né? E eles não tiveram a oportunidade de conversar a esse respeito. Não estou dizendo que mudaria o conceito. Eu acho que talvez, se tivesse uma ligação telefônica, eles negociariam ali a frase, né? A forma de frasear. Talvez Paulo e Tiago iam conversar e iam frasear de um jeito menos confuso, né? Iam escrever uma frase que não deixasse a gente preocupado. Mas a verdade é que eles não discordariam do conceito aqui. Por quê? Porque o texto de Tiago 2,24 está falando de um outro tipo de obra e de um outro tipo de fé. Ok? Vamos explicar isso. Esse texto aqui, Tiago 2,24, que está dizendo que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé, esse termo obras aqui não é a mesma obra que Paulo está falando em Romanos. E essa fé aqui, que ele chama de somente pela fé, não é a fé que Paulo também está falando em Romanos. Por quê? Qual que é a construção de pensamento de Paulo em Romanos? A construção de pensamento de Paulo em Romanos é que não é pela prática da lei dos judeus que uma pessoa adquire a sua salvação, a sua justificação, e sim por confiar em Jesus como seu suficiente Salvador, sim pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que a justificação, ela é pela fé genuína e não pelas obras da lei que independem da fé, ok? Ele está dizendo aqui, vocês que não creem em Cristo, vocês não serão salvos pelas obras da lei que independem da fé. Não é por cumprir a lei inteira que vocês vão ser salvos, até porque vocês não cumprem a lei inteira, então por elas vocês seriam apenas condenados. Então Paulo está dizendo a respeito da impossibilidade de alguém cumprir a lei inteira e a respeito da fé como elemento que coloca a pessoa na relação da justificação. Então Paulo está avaliando aquele ponto ali, não salvo até a justificação. E Tiago está avaliando justamente justificação, a vida do salvo após a justificação. Então Tiago aqui está dizendo, né, que as pessoas são justificadas, não são justificadas somente pela fé, mas esse fé aqui não é confiança em Cristo. Esse fé aqui é a fé que ele está criticando, a fé vazia, a fé sem obras, a fé que não é confiança em Cristo, a fé que me leva a dizer, acredito, mas isso aqui que ele pediu eu não faço não. Então essa fé, eu dizer racionalmente, intelectualmente, eu acredito em Deus, não é suficiente para a salvação. O que falta a essa fé? Ela ser uma fé viva, que se demonstra em confiança em Deus e entrega. Então essa obra que Tiago está colocando aqui, não são as obras da lei que Paulo está dizendo. São, na verdade, as obras decorrentes da fé. Então o que Tiago está dizendo é que uma fé viva trará um fruto de comportamento. Ou seja, se eu puder refrasear o versículo para que ele fique menos complicado, o que Tiago está dizendo é: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada por uma fé viva que se manifesta em obras e não por uma fé conceitual somente. Amém? A nível de conceito, eles estão falando de coisas diferentes. Tiago está dizendo a respeito das obras que a fé produz, e Paulo está criticando o conceito de salvação sem fé pelas obras anteriores, pelas obras
pela obra de cumprir a lei de Moisés. Então, se eles pudessem ter se encontrado e conversado sobre isso, eles deixariam menos complicado para a gente. Mas não... Desculpa, mas eu não consegui ver essa diferença nem de um de outro, porque ambos falam que tem que ter fé e obra. Sim. Só que um fala obra e fé, o outro fala fé e obra. O texto aí não separou a obra da fé. Não, você tem que buscar o conceito que o contexto está trazendo. No contexto de Romanos... Não, estou falando agora de Romanos mesmo. No contexto de Romanos 4, que é onde Paulo vai falar, né? Então concluímos que ninguém é justificado pelas obras da lei, e sim pela fé somente. Paulo está falando que os judeus não alcançariam a justificação por seguir a lei inteira, até porque eles não conseguiriam segui-la. Okay. Então ele está falando de a justificação ser então adquirida, vamos botar assim, por uma fé viva, por uma fé, uma confiança em Cristo. Tiago está apenas dizendo que essa confiança em Cristo, né, porque ali a palavra fé, ela tem outras traduções, como fidelidade, como confiança. Então, Tiago está dizendo que essa confiança em Cristo, essa fidelidade à promessa de Cristo, sempre se manifestará também em obras. Só que esse tipo de obra é a obra que a fé produz. Então Paulo está criticando as obras da lei que não tem relação com a fé. Paulo está dizendo, ninguém é justificado pelas obras da lei. E Tiago está dizendo, a fé que justifica produzirá sempre obras. Então, quando ele fala que a fé sem obra é morta, perfeito. é exatamente isso aí. Mas, aí ele já não está falando mais obra da fé, ele está falando justamente da obra que ele não veio trazendo, né, a caridade. Perfeito, as obras que a fé produz. Então, nesse aspecto, exatamente isso. Quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está se referindo a uma fé viva que produz obras. O que eu estou dizendo é que quando Tiago coloca aqui que uma pessoa é justificada, né, que o que nos faz perceber que uma pessoa é justificada, né, são as obras que acompanham a sua fé, ele não está indo contra o apóstolo Paulo, quando Paulo vai dizer que ninguém é justificado pelas obras e sim pela fé. Ele apenas está expandindo o conceito de fé para nos fazer entender que fé não é uma crença conceitual na existência de Deus. Fé é uma confiança que nos leva a nos entregar, e ele chama isso de obras. A confusão é que ele está chamando de obras uma coisa, Paulo está chamando de obras outra coisa, né? Como eu falei, se ele tivesse tido um tempo para... Atualmente casam os dois, obra e fé, entendeu? Sim. Claro, fica à vontade. Uma das coisas importantes para a gente balizar é que quando Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos, ele estava combatendo uma prática dos judeus da época de tentar empurrar goela abaixo dos gentios as práticas do judaísmo. Então, quando ele vai e fala que o meu justo viverá pela fé, o que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando que, gente, guardar o sábado é uma obra da lei. Gente, não comer carne de porco é guardar uma obra da lei. Não comer a junta da coxa é guardar uma obra da lei. Aí, como o Rafa diz, quando Paulo escreveu que é pela fé e não por obras, o que Paulo está falando dessas obras? Das obras que estão associadas à prática do judaísmo. Então a ênfase de Paulo ali foi: pega o judaísmo, gente, isso é obra da lei, esquece isso, isso não é o que salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus, ponto. Então ele está fechando questão sobre as obras atreladas e relacionadas ao judaísmo. Foi o que o Rafa estava trazendo aqui. E aí quando ele fala, agora em Tiago, que diz que nós somos justificados pela fé, né? Na verdade, desculpa, diz que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Se a gente observar a expressão pela fé ali, como o Rafa disse, que não é uma crença intelectual. Então a fé, inclusive, assim, quando a gente vai na história da igreja, história da escritura, a gente vê que houve um embate nos concílios
que queriam deixar a epístola de Tiago de fora do cânon, por causa desses textos aí, finais do capítulo 2. Porque estava indo contra, aparentemente, o que Paulo diz. E na verdade não, o Rafa estava explicando exatamente o quê? Que essa fé que está sendo combatida aqui é apenas a ideia intelectual. Então você pergunta hoje para uma pessoa assim, você crê em Deus? Aí a pessoa vai e responde o que para a gente? Eu creio. Mas na verdade é só ter ciência da existência de um ser cósmico, sobrenatural que está lá. Não é disso que nós estamos falando. Então é essa fé do crer em Deus como uma força que Tiago está combatendo. Aí Tiago vai e diz o que? Gente, nós somos justificados pelas obras e não somente pelo quê? Que foi até uma frase, você podia inclusive assim fazer um quadro dessa frase que você escreveu aí. Essa paráfrase que você fez aí, a paráfrase é boa. Qual foi a frase final que você usou aí? Ele fechou ali, né? A paráfrase foi o seguinte: o que ele está falando. Sim, e as obras são outra coisa, não é as obras da lei lá. E essas obras cuidar que já está das falando viúvas, da verdadeira religião. É diferente dos obras. Eu não ia ficar muito tempo nesse texto, porque eu estava com medo justamente da gente perder a beleza do capítulo, né? Porque a beleza do capítulo, ela é perdida quando a gente para numa polêmica. Então, eu fiquei com vontade de falar sobre a relação de Lutero com o texto, de ler algumas citações de alguns teólogos sobre o texto, mas eu estava com medo da gente perder a beleza do capítulo. Mas como a gente já parou, eu vou ler uma citação de John Wesley, que me ajudou bastante aqui no estudo. John Wesley, comentando o versos 22, vai falar o seguinte... verso 24, né? Vê-se então que um homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. São Paulo, né, que ele é, como anglicano, metodista, ele chama Paulo de São. Aqui, né? Paulo, por outro lado, declara: o homem é justificado pela fé e não pelas obras, em Romanos 3, 28. E ainda assim, não há contradição entre os apóstolos, porque eles não falam da mesma fé. São Paulo fala da fé viva, Tiago fala da fé morta. Então Paulo está falando da fé viva, quando ele fala somente pela fé. E Tiago está falando da fé morta ao criticar o somente pela fé aqui. Eles não falam das mesmas obras. Paulo está falando das obras anteriores à fé. E Tiago das obras subsequentes à fé. E além disso, enquanto Paulo está enfatizando a raiz da justificação, a fé, Tiago está enfatizando o fruto da justificação, as obras. Boa. Eu vou mandar no grupo depois essa frase aí para o pessoal ficar com ela, né? Comentário de Wesley aqui, bem legal, né? Então é o que eu falei, a gente tem que aproximar o texto com responsabilidade, porque a inspiração das escrituras, as escrituras, para quem não sabe, né? Elas não foram psicografadas, né? Não foi como a gente vê, às vezes a pessoa coloca aqui, ó, e vai escrevendo, né? Deus, na verdade, deu a inspiração sobre o intelecto dos escritores, para que eles escrevessem. Então, quando a gente vai julgar essas situações, a gente tem que buscar, no contexto, entender a intenção do autor com a frase. E é perfeitamente possível. Às vezes a gente está conversando com alguém, a gente fala uma frase, e a gente usa uma palavra com um significado, e a outra pessoa usa a palavra com outro significado. Aqui eles estão a 15 anos de diferença um do outro, e eles estão sem ter um livro de teologia sistemática que os guie em qual palavra usar. Então é perfeitamente natural, tá, que eles usem a mesma palavra para querer dizer coisas levemente diferentes. Quando a gente fala dos conceitos, a gente consegue entender, né? Então achei que a citação de Wesley que foi bem legal. Eu entendo também que a fé ela é dinâmica, né? Que Paulo está falando de uma porta e Tiago está falando de um caminho, entendeu? Paulo aponta uma porta e um alvo. Tiago aponta um caminho e um alvo. Muito bom. Então, gente, vamos deixar agora a polêmica de lado, porque eu estava justamente com medo disso, que a gente não permita que essa... É bom que matura o povo. Perfeito. Faz a gente compreender a escritura na sua... mas sabe qual que é o perigo, né, que eu queria trazer aqui? O perigo é que a gente fique tão preocupado com a nomenclatura, justificação, fé e obras, que a gente perca o conceito principal que Tiago está tentando fazer e que a gente quer expor aqui. E qual que é o conceito principal? Não existe fé real sem obras. A fé real sempre vai se traduzir numa confiança no Pai que me faz agir da forma que Ele pediu.
Não existe cristão não praticante. Não existe quem ame Jesus e odeie seu próximo. Não existe quem ame Jesus e odeie seu próximo. Como falamos aqui também algumas vezes, nós só sabemos que já passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Quem ama Jesus se entrega, então, a essa lei da liberdade, a lei do amor, a lei do reino, que Tiago está se referindo desde o capítulo 1 aqui. E, portanto, ama sem parcialidade e exerce misericórdia. Então, nós vimos 3 pontos práticos aqui. Quem vive dessa forma, quem é praticante da palavra, sabe que está vivendo na família de Deus, acolhe os órfãos, as viúvas, os necessitados, seus irmãos. Vive sem parcialidade, não trata os outros com parcialidade e exerce misericórdia. Uma prática de vida de cristã que não manifesta essa natureza de Cristo em nós, provavelmente é fruto de uma fé falsa e não de uma fé real. Então esse é o grande ponto, essa é a grande chamada que o capítulo dá na gente. E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade, né? Sempre que a gente fala já finalizando, né? Sempre que a gente fala de fé e obra, sempre que a gente fala daquilo que Deus exige de nós estamos às vezes muito focados nas coisas de sempre. Não cometer pecados sexuais, não mentir, não roubar, essas coisas mais padrões, essa santificação meio que passiva, aquilo que eu não posso fazer. Mas eu sinto, assim, principalmente na nossa experiência como família Betânia aqui, a gente está repetindo isso semana após semana, que Deus está nos chamando para sair desse nível, ir para o nível de uma santificação ativa, amar o próximo com intensidade. É aquilo que eu faço. Parar de me concentrar, isso aqui não é um chamado para assustar as pessoas, para elas pensarem em tudo aquilo que eu não posso fazer, porque se eu fizer, não vai haver misericórdia para comigo. Isso aqui é um chamado de Deus para nós, para que a gente suba de nível e comece a se preocupar em ser mais ativo no amor, em ser mais proativo em amar, em ser mais proativo em acolher, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essas coisas que foram marteladas na nossa cabeça desde pequena, elas são importantes, mas elas são o parquinho da fé cristã. É um mínimo ali. E Deus está nos chamando para vir para um nível mais superior, para chegar mais perto da imagem de Jesus, para amar ativamente. Eu arrisco dizer aqui que quando a gente se concentra naquilo que a gente não pode fazer, a gente só fica neurótico. E que a melhor forma da gente deixar que o Espírito Santo nos guie a uma existência como a de Cristo é se concentrar naquilo que a gente deve fazer, para que a gente nem tenha tempo de sobra para pensar nas coisas que a gente não deve fazer. É que a gente ore para que no nosso dia a dia a gente não tenha que ficar preocupado com aquilo que eu posso ou não posso fazer, mas que a gente tenha o tempo todo atento às oportunidades de amar que aparecem ao nosso redor, sabe? É isso que eu queria que a gente guardasse no coração ao fim dessa carta, né? Não uma polêmica em relação à justificação, né? Não, mais uma vez, um apelo para que nós não pequemos. Nós sabemos que não devemos pecar, mas um apelo para que a gente ame com intensidade, para que a gente viva a prática da verdade, a prática da palavra de forma ativa, que a gente carregue isso para o nosso dia a dia. Amém? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, que sempre nos confronta, que sempre rasga o véu, o nosso engano perante nossos rostos, Pai. Nós pedimos por cada um de nós aqui, que nós possamos, Pai, responder em obediência a essa palavra, que nós possamos ser, no nosso espírito, profundamente confrontados e impactados pelo Seu amor, que nós nos disponhamos a viver a lei da liberdade, e que nós que a gente de fato consiga, Senhor, olhar para o próximo com o mesmo amor que o Senhor Jesus olhou. Pai, coloca a compaixão de Cristo no nosso coração. E quando a gente pensar em ser parcial, imediatamente o Espírito nos cobre, nos puxe de volta. E que a gente dê atenção à voz do Espírito que está o tempo todo gritando no nosso ouvido. E muitas vezes somos nós que estamos fechando os ouvidos para ouvir a sua voz. Pai, nós nos arrependemos de todos os atos de parcialidade, de desamor, de falta de misericórdia
que o Espírito trouxe ao nosso coração no meio dessa ministração. E confiamos somente em Ti, para que possamos viver uma vida santa que o Senhor Jesus nos propôs. Em nome de Jesus. Amém.